Prezadas senhoras e senhores, estamos lançando hoje o piloto do programa EPC em Prática, que visa realizar palestras e seminários para engenheiros técnicos, professores, estudantes, universitários, sobre as melhores práticas e tecnologias da indústria da cadeia de EPC, engenharia, procurement, construção industrial, construção e montagem. Agradeço a todos os que contribuíram para a realização deste evento, principalmente o sócio do Centro de Excelência EPC, que é a razão da nossa existência, a Firjan e a Odebrecht, que forneceram os recursos de infraestrutura, e o palestrante. As equipes da Petrobras, da engenharia da Petrobras e do Senai, que trabalharam na preparação e coordenação do evento. E agradeço principalmente ao engenheiro Jacques Raigorodsky por inaugurar o nosso programa. Jacques é um dos profissionais mais conceituados na disciplina de movimentação de cargas, envolvido nas mais importantes operações da Odebrecht no Brasil e no exterior dessa disciplina, como as operações de carregamento e içamento dos módulos da PRA1, construído pelo consórcio Odebrecht-UTC para a Petrobras, no canteiro de São Roque do Paraguaçu, na Bahia, onde tive a oportunidade de conhecê-lo. Agradeço também aos que adquiriram o produto, que reconheceram valor na iniciativa. O Centro de Excelência EPC fez o primeiro aniversário agora em julho, e neste ano cuidamos do nosso planejamento estratégico, de elaborar uma carteira de projetos robusta, que será apresentada aos sócios no dia 2 de outubro, em assembleia e workshop na Firjan. Todos serão convidados a participar desse projeto. O EPC em Prática é um dos contemplados nesta carteira, e sua proposta é difundir o conhecimento e as melhores práticas da indústria, explorando esta poderosa mídia que é a internet. Temos vários profissionais importantes na área de movimentação de cargas, em várias empresas e várias regiões do país. Aqui será um espaço permanente para que troquem experiências entre si e transfiram a outros interessados técnicas modernas de engenharia, de planejamento, de fabricação e construção industrial. Vocês estarão recebendo um formulário para avaliação desta palestra. Nela poderão também se candidatar e sugerir novos temas e palestrantes para as próximas edições. Muito obrigado a todos. Bom proveito. Com a palavra, Jacques Raigorodsky. Meu nome é Jacques, para quem não me conhece, sou engenheiro civil, trabalho em movimentações de carga e construção de plataformas de petróleo já há 28 anos. E a nossa primeira escola foi o canteiro de Paranaguá, da antiga Tenenge, que foi adquirida em 85 pela construtora Norberto Odebrecht. Nesse canteiro de Paranaguá, que eu costumo dizer foi nossa primeira grande escola, éramos uma equipe de engenharia compostos de 4 engenheiros ingleses, na verdade 3 ingleses e um australiano, e 4 engenheiros brasileiros, para a construção daquelas plataformas. Ali, na Jaqueta de Namorado, Cherne, nós fizemos volta de 20 operações de verticalização, roll-ups, de frames, de painéis da ordem de grandeza de 700 até 1.050 toneladas, e fizemos os embarques daquelas jaquetas e dos decks. As jaquetas pesaram naquela época, Namorado 2, 16 mil toneladas, e Cherne 12 mil toneladas. Os decks também pesaram 4.500 toneladas. Então, ali foi uma escola em 2 anos e meio, onde nós aprendemos os procedimentos, a metodologia internacional desse tipo de operação. Já há alguns anos eu tenho proferido essa palestra que eu vou apresentar a vocês em 4 módulos, nos canteiros da Odebrecht, em nossas empresas de projeto, de nossos subcontratados, e em algumas empresas de prestação de serviço subcontratada nossa,
onde nós temos então divulgado algumas ideias, alguns conceitos, alguns princípios que eu queria tentar transmitir para vocês. Eu espero que vocês tenham interesse e que seja contente a palestra para vocês. O assunto que nós vamos falar assim, vai estar dividido em 4 módulos. Essa palestra costuma levar 4, 5, às vezes 6, às vezes 7 horas. E o interesse costuma ser muito grande do público. E aqui para esse nosso programa nós dividimos então em 4 módulos. Eu vou pedir a vocês fazerem as perguntas ao longo da evolução da palestra e no final nós vamos tentar então responder dependendo do nosso tempo. Okay? O tema é sobre mitigação de riscos na movimentação de cargas pesadas. E nós vamos dar muita ênfase então ao planejamento. É o planejamento na mitigação dos riscos de movimentação de cargas pesadas. Aqui o Laerte ele mencionou essa operação aqui, que foi a instalação onshore do módulo 5 de PRA1 sobre o módulo 3. Então, esse módulo 5 é um módulo que pesava 1.400 toneladas e o módulo 3 é o módulo de utilidades. Ele recebeu sobre ele onshore o módulo 5, que era um flotel, um hotel para 80 pessoas. Então eu vou passar para vocês um vídeo sobre essa instalação para nós podermos começar nossa palestra. Então vamos em frente. Quando nós estamos lidando com movimentação de carga pesada, a primeira informação que nós necessitamos, eu vou fechar essa tela aqui com vocês. A primeira informação que nós precisamos, as informações essenciais para quem trabalha na área de movimentação de carga pesada, são as dimensões, o peso, o centro de gravidade daquela peça, daquele módulo, daquele equipamento, daquela estrutura, seja o que for que nós resolvemos, por algum motivo, fabricar ou pré-montar numa condição melhor, seja de qualidade, seja de produtividade, seja de eficiência, e que essa peça então vai ser levada para a sua posição final, onde ela deverá trabalhar, tá certo? Então, são as dimensões, o peso, o centro de gravidade, a elevação, quer dizer, a altura que isso vai ficar do solo, as principais interferências que nós vamos ter que vencer para atingir aquele ponto final de locação da peça. E o que eu gosto de falar aqui nessa nossa apresentação, então, vocês estão vendo então que essas informações, elas vão variando ao longo do conhecimento, do empreendimento que nós estamos trabalhando. Então, durante a fase do projeto básico ou projeto conceitual,
as informações são uma. Então, um módulo vai ter um determinado peso, um piso, uma peça, um equipamento vai ter um peso, uma dimensão, vai estar num determinado local. Ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, muitas vezes isso vai variando. Os módulos ou os equipamentos vão aumentando de dimensões, de peso, ou eles vão sendo mudados de locação. E com isso, aquela informação preliminar foi sendo perdida, não é? Vamos dizer, ela tem que acompanhar. Então, o estudo de movimentação de carga tem que estar sempre acompanhando, para e passo, a evolução do projeto. Então, durante o projeto executivo, as informações vão se modificando, mas durante a fabricação daquele equipamento, ou daquele módulo, ou daquela peça, essa informação ainda vai variar ainda mais. Nós temos que estar muito atentos, porque muitas vezes, por causa de 10%, 15% no peso, o equipamento que nós previmos, o guindaste ou o meio que nós previmos para fazer aquela movimentação já não serve mais, ele já não atende o nosso objetivo de segurança, tá certo? Ou seja, os fatores de segurança começam a ficar muito estreitos, talvez nós tenhamos que mobilizar um outro equipamento. No final, nós temos ainda a atividade de pesagem, que pode alterar ainda mais essa configuração. Eu vou aprender a lidar com isso aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui a gente vai acabar aprendendo. Então vamos falar um pouco sobre logística. No passado, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós tínhamos os nossos clientes que costumavam adquirir eles próprios os seus equipamentos. E como nós estamos mostrando ali, então a contratada, vou mostrar aqui para vocês, a empresa de montagem, de construção, a contratada, ela tinha um escopo muito restrito, que ia da descarga no canteiro, a movimentação interna e a posição final. Durante muitos anos nós trabalhamos assim aqui no Brasil. Com o advento dos contratos EPC, ou turnkey, dois outros módulos de contratação têm ocorrido. É muito comum nos nossos contratos hoje que o cliente compre alguns equipamentos principais e traga até um porto do Brasil. A liberação, transporte rodoviário, descarga, passa a ser de nosso escopo da contratada. Já nos alguns outros equipamentos, mesmo às vezes no mesmo contrato, não. Todo o processo de diligenciamento, compra, é feito pela contratada, vamos dizer, pelo EPCista, tá certo? Então, esse escopo acabou se tornando um escopo muito, muito grande e muita coisa, então, precisa ser vista em termos de estudos técnicos. Novamente, a nossa palestra vai dar ênfase ao planejamento para a mitigação. O planejar aqui, vamos dizer, é um planejamento em termos de cronograma de prazo, mas é um planejamento técnico. É a criação de relatórios, memórias de cálculo, procedimentos, para se perceber como será executado, quando e que meios nós teremos para fazer. Então, transportes rodoviários, às vezes, são uma dificuldade muito grande para um contrato EPC. Às vezes as peças não passam em determinados viadutos, túneis, curvas, ou então os pesos não podem ultrapassar determinados valores em algumas pontes. Então, nós precisamos fazer todas as verificações relativas à passagem de pontes, viadutos, as interferências que podem existir, as curvas, para se determinar qual é a dimensão da peça. Muitas vezes a peça pode ser subdividida em peças menores, como são os casos dos grandes reatores de HDT, nas refinarias ou nas petroquímicas, mas muitas vezes o equipamento não tem como ser dividido, tá certo? Então ele deve ser reprojetado, porque ele não tem como atingir o local final que ele se destina. E é bom sempre a gente lembrar, nós estamos fazendo a duplicação da Copesul há uns anos atrás, e um vaso vinha sair da Confab. Infelizmente, a maioria dos nossos fabricantes de vasos, eles não se encontram próximo do mar, próximo da água. Então, o transporte rodoviário, ele é muito importante aqui no Brasil. E ficou famosa essa história entre nós, na Odebrecht, porque o vaso tinha que sair e chegar lá no sul, na Copesul, em Triunfo. E por causa de um determinado viaduto, que aquele vaso não podia passar, uma ponte, na verdade, a carreta teve que dar uma volta pelo Brasil.
ele teve que retornar, mudar completamente todo o trajeto e levou 2 meses para fazer isso, de atraso. Então isso é muito importante, tá? Depois, nos transportes, vamos dizer, marítimos, muitas vezes nós estamos lidando com equipamentos de grande porte e que os navios de transporte são navios especiais. Hoje no mundo nós temos muitos navios, nós temos navios aí com 2 guindastes de 1.000 toneladas para transportes especiais. E então cargas muito grandes e pesadas podem ser transportadas por esse meio. Mas, assim como qualquer transporte, esses equipamentos vão precisar, vamos dizer, eles vão ser apoiados num convés, o convés tem que ser verificado, a peiação, quer dizer, o CIFESTEM, a amarração que fixa o equipamento no navio, tem que ser feito os cálculos, a carga e descarga, ou seja, os próprios guindastes, as vigas de içamento, como nós estamos vendo aqui, ó, as vigas de içamento, os spreader beams, as lingadas, o meio como isso vai ser içado, como ele vai ser carregado, como ele vai ser descarregado, tem que ser analisado. E normalmente, é claro, acompanhado com o lastreamento dessa operação. Normalmente, nós vamos precisar de que esse tipo de operação seja certificado, ou seja, alguma entidade certificadora ou nossa própria equipe tem que acompanhar a execução desse serviço e ter certeza que todos os tipos de análise técnica estão sendo feitas. Muitas vezes o transporte é fluvial. É muito comum aqui no Brasil, nós temos que encontrar uma solução que englobe um transporte fluvial. E muitas vezes também nós vamos precisar fazer cais provisórios. Nós temos que desembarcar em algum lugar que não existe. Deixa eu voltar uma tela para trás que eu esqueci de comentar aqui. Aqui nessa fotografia, nós estamos vendo o recorde mundial da Aldebrecht, pelo menos, em termos de montagem de um único equipamento, um único vaso. Esse vaso foi montado, vocês veem, em 2007, em Minatitlán, no México, num contrato que estamos ainda finalizando na refinaria de Minatitlán. E é um vaso de 1.200 toneladas, está sendo desembarcado. E aqui nós vemos esse mesmo vaso de 1.200 toneladas chegando em Minatitlán através do cais de desembarque da própria refinaria, que esse cais teve que ser reforçado para essa operação. Muitas vezes nós vamos, em termos de logística, vamos dizer, chegar diretamente flutuando no local final de instalação daquela peça, tá certo? E outros meios navais, outros tipos de guindaste vão ser usados. Isso também faz parte da logística. Então, no caso aqui, vocês veem, é interessante, pouca gente sabe, mas quando nós construímos a ponte do Tejo, a segunda ponte, esse equipamento aqui, a Rambis, que era da Van Summer. A Van Summer naquela época ainda não tinha comprado a Mammoet. Ela comprou a Mammoet posteriormente. Então a Van Summer construiu esse guindaste Rambis, que para içar essas vigas de 2.500 toneladas, especialmente para essa construção dessa ponte que a Aldebrecht esteve envolvida no consórcio que realizou essa ponte. Na verdade, o projeto praticamente do traçado todo foi feito pelos engenheiros da Aldebrecht. Tá certo? Então, montagem final, a gente vê ali uma ponte. Aqui é um módulo de um FPSO. Esse módulo pesava 1.500 toneladas e esse içamento ocorreu na Inglaterra, ao lado do nosso canteiro de Teesside, o canteiro que nós trabalhamos na Inglaterra a partir dos anos 90. Aqui a gente vê a Tacklift 4 e a Tacklift 7, uma delas já teve no Brasil bastante tempo, da Smith, içando o módulo num FPSO, onde o módulo, interessante, ele tinha uma estrutura muito esbelta e uma estrutura temporária muito reforçada para ser içado por vários cabos. Se não me falha a memória, se eu não me lembro, eram 12. Eu dormi a bordo da Tacklift 7 naquela noite ali para assistir essa operação. Muitas vezes o equipamento é o próprio produto que nós estamos fazendo. Aqui é o caso de PRA1, onde eu tive o prazer de encontrar e conhecer o Laerte, que fez essa apresentação para nós. Então, no canteiro de São Roque, que pertence à Petrobras, nós junto o consórcio Aldebrecht e o TC, nós construímos esses módulos. Foi um contrato de muito sucesso.
Aquele içamento que vocês viram, daquele módulo, nossa, parece uma coisa grande, aquele módulo de 1.400 toneladas, aquele módulo de acomodação. Olha como o módulo ficou pequenininho quando ele estava em cima do outro módulo, sendo transportado na balsa, tá certo? Aqui é Salvador, aqui é a Baía de Todos os Santos, saindo de Salvador. E a gente vê então algumas fotos do embarque desses módulos. Esse módulo, que é o módulo de bombeio, ele pesou 7.200 toneladas, que eu saiba foi o módulo mais pesado já embarcado no Brasil, tá certo? E nós vemos aqui a Tialf da Herema, com 2 guindastes de 7.000 toneladas, içando o módulo. E olha aquele módulo como parecia tão grande para nós, olha como ele ficou pequenininho lá no mar, próximo daquele monstro de guindaste que é a Tialf, o maior guindaste do mundo. Então, nós aprendemos muito com a Herema nessa instalação. Eu fui o responsável técnico da instalação de PRA1, acompanhando os serviços da Herema, e o afinco com que toda a engenharia da Herema participou desse empreendimento com dois anos e meio de antecedência, 1 ano de antecedência, cada detalhe queria ser resolvido. Por quê? Porque quando eles chegam no mar, eles não atrasam nenhuma hora. Tudo já foi planejado, todos os procedimentos já foram aprovados e a produção que vai realizar, troca equipe, troca turno, não importa. Eles têm o procedimento, eles têm a receita do bolo e eles vão fazer executar aquilo que foi planejado, calculado, decidido e aprovado. Interessante que a Herema não atrasou nenhuma hora nessa instalação, instalou a jaqueta, estaqueou, grauteou, instalou todos os módulos. Na verdade, eles poderiam até, talvez, ter ido embora uns 2 dias antes. Nós não deixamos para ir adiantar o nosso serviço de interligação no mar. Tá certo? Então, eu gostaria de resumir esse trecho da parte de logística, tá certo? Dizendo o seguinte para vocês, vamos dizer. Como é que nós vamos gerir o risco? Existe risco nessas operações de logística? Como é que nós vamos gerenciar esse risco? Em primeiro lugar, se nós não temos essa capacidade instalada em nossas próprias empresas, nós vamos então subcontratar empresas que são capacitadas. Que empresas? É a mais barata? É a mais cara? É a média? Que empresa? Nós temos que tomar muito cuidado ao decidir qual é a empresa. É como nós vamos fazer, eu costumo dizer, nós vamos transportar a cristaleira, né, da avó da nossa esposa, né? Aquela cristaleira que é uma herança de família, cheia de... Como é que nós vamos contratar? Uma Kombi aberta, com os pneus todos carecas, que pega no tranco, ou nós vamos contratar uma empresa? Nós vamos deixar eles embalar sozinhos, ou nós vamos acompanhar como é que cada copo, cada xícara está sendo embalada? Tá certo? Como é que ela está sendo preservada? Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós temos que entender. Então, nós vamos contratar a empresa capacitada, mas às vezes nós contratamos a melhor empresa do mundo, mas ela naquele país que nós estamos trabalhando, vamos dizer aqui no Brasil, ela não tem pessoal, ela não tem gente. Aí ela vai contratar uma pessoa, um gringo, qualquer pessoa que ela resolve colocar aqui para nos atender. Mas essa pessoa não é capacitada. Aí a gente tem um grave problema, porque se nós estamos sendo atendidos e o nosso interlocutor é uma pessoa não capacitada, isso é muito grave. Então nós precisamos de pessoas capacitadas, de empresas capacitadas. Nós precisamos garantir que todas as verificações técnicas foram feitas. Ou seja, peação, reforço de convés, cais, embarques, içamentos, lastreamento, ou seja, tudo foi feito. E que isso foi certificado. Nós vamos falar várias vezes sobre essa palavra. O certificado quer dizer, vamos dizer, nós podemos ter contratado uma empresa de certificação, nós podemos ter contratado um grupo de pessoas que tem conhecimento técnico capaz de fazer uma verificação independente, ou internamente dentro da empresa nós podemos ter um grupo de certificação. Muitas vezes eu trabalho certificando alguns serviços nos contratos. Então, a certificação é feita por alguém que tem conhecimento técnico suficiente, mas que não está envolvido nem emocionalmente e muito menos com interesse comercial, com a solução adotada. Ou ele está olhando se a coisa está bem feita e segura. Essa é
vamos dizer, a certificação. É claro, nós vamos ter o seguro. Então, no offshore é muito comum a gente trabalhar, vamos dizer, junto de algumas entidades que vão trabalhar conosco. Algumas entidades vão trabalhar conosco e nós estamos acostumados. Então, existe uma figura do Warrant Surveyor. O Warrant Surveyor quem é? O Warrant Surveyor é uma entidade idônea que a companhia de seguro ela contratou para verificar se o que nós estamos fazendo está dentro da boa prática de engenharia. Então é muito comum quando nós trabalhamos no offshore, a gente, vamos dizer, lidar com diversos tipos de entidades. Então nós temos, vamos dizer, o nosso cliente, normalmente, vamos emitir procedimentos, memória de cálculo, desenhos para um cliente. Nós vamos emitir também para, às vezes, a sociedade classificadora ou certificadora do empreendimento, e nós vamos emitir também para o Warrant Surveyor. Então, isso nos força a planejar muito aquilo que nós estamos fazendo, porque ao executar alguma coisa que vai ser comentado pelos outros, nós acabamos fazendo um produto muito melhor. E no fundo, nós mesmos acabamos encontrando as melhores soluções e mais seguras. Então, toda essa metodologia acaba nos ajudando a nós mesmos decidirmos melhor o que nós vamos fazer, de forma a fazer alguma coisa que seja barata e segura. Esse é sempre o nosso dilema. Como fazer uma coisa segura e que atenda ao empreendimento e que não seja cara. Esta é a engenharia que nós costumamos lidar. Nós temos que também estar sempre atento às documentações, autorizações. Muitas vezes a gente tem problema de importação. A nossa subcontratada Mamute, no embarque de PRA1, aqueles módulos que você viu, quase nós perdemos a lua e a data do embarque por erro, falhas na documentação de importação temporária dos equipamentos que foram usados. Graças a Deus deu tudo certo. Em 3 dias foram montados os equipamentos e testados, antes do embarque. Chuva, sazonalidade, muitas vezes tem que estar sendo, e nós precisamos ter na nossa organização, EPCista, quem acompanhe isso. Ou seja, quem está gerenciando essa subcontratada tem que ser capacitado. Somente se nós tivermos dentro das nossas organizações pessoas capacitadas, é que nós vamos poder tomar o quê? Decisões capacitadas, onde nós vamos atender a segurança. Certo? Esse tema é muito longo, a gente poderia dar a palestra inteira de hoje somente sobre esse assunto, mas vamos em frente para que nós possamos continuar. Tá certo? Existe risco na logística? Existe, né? Em tudo que nós fazemos tem risco. O que nós queremos é que o risco esteja dentro de uma estatística aceitável. E cada um vai ter que pensar muito sobre o que é isso. Aqui é um exemplo de uma logística na época do apagão aqui no Brasil. A Petrobras contratou da GE umas turbinas, né? E nós fomos então fazer o contrato Três Lagoas, que tinha 4 turbinas dessas. A Petrobras nos ofereceu fazer a logística desse equipamento, o nosso preço ficou muito caro, a Petrobras decidiu fazer com outra empresa, bem barata. Não deu certo. Vocês veem, esse navio japonês, ele havia sido, pelo que eu consegui entender, reformado, ele não era um navio para isso originalmente, o sistema de lastro dele era pobre para esse tipo de operação. Ao fazer o transbordo de uma balsa que estava ao lado, para o convés, o navio perdeu o controle, não lastreou corretamente, os guindastes giraram e você vê que a turbina bateu no cais. O navio só não tombou, não capotou, porque ele também se segurou no cais. Não é? Tem problema? Vamos dizer, a logística tem risco? Tem riscos. Containers podem ter risco, navios containers, problemas de vento em pórticos. Podem e acontecem muito mais do que a gente imagina. E é interessante, essa palestra eu já dei uma vez no Panamá, nós estamos na construção da rodovia no Panamá, e quando viu essa foto, um rapaz lá falou, eu sei onde é, isso aqui é numa base americana aqui do Panamá, que ocorreu esse acidente com essa empilhadeira levando esse torpedo. E quase que esse acidente foi mais grave. Certo? Bom, nós vamos então falar agora sobre planos de rigging. Os planos de rigging, que são movimentações de carga pesada através de guindastes ou equipamentos de içamento. Novamente,
Esses planos de rig vão ter que ser refeitos. Uma coisa que foi válida na época da proposta, talvez não valha mais no início do projeto, no projeto de detalhamento e no final, certo? Qual é o nosso objetivo? Nós sabemos que quanto mais a gente maximizar a fabricação em locais abrigados ou perto do solo, ou pré-montagens em locais abrigados ou perto do solo, ou pré-moldados de concreto também, nós vamos ter melhor eficiência, melhor qualidade, melhor produtividade. Só que quanto mais nós vamos fazendo isso, maior é o tamanho da coisa, né? Daquele problema que nós estamos solucionando um problema e adquirindo um outro problema, que nós vamos ter que movimentar peças cada vez maiores e cada vez mais pesadas. E é esse jogo entre custo, cronograma, segurança, mobilização desse equipamento, é esse jogo que nós estamos sempre lidando na hora de decidir qual vai ser o método construtivo. Tá certo? Então a metodologia de construção, que é o departamento que eu trabalho na Odebrecht, de métodos construtivos e de movimentação de carga pesada, vamos dizer, dando apoio a todos os contratos, é isso que nós estamos sempre procurando encontrar a melhor solução técnica que vai, mantendo a segurança, conseguir reduções de custo, tá certo? É esse que é o nosso intuito. Aqui vocês veem no canteiro de Paranaguá, que eu já falei para vocês hoje, aqui é o canteiro de Paranaguá, a plataforma P18, que ela foi integrada aqui no Brasil, no canteiro de Paranaguá, e aqui nós estamos vendo o içamento do flare da P18. Bom, vamos dar algumas noções sobre guindastes. Eu não sei, vocês que estão me assistindo, qual a interação que vocês têm, qual o conhecimento técnico que vocês têm. Então eu vou partir do princípio, vamos dizer, que esse módulo é um módulo mais gerencial, que eu estou falando com pessoas que não são especialistas no assunto. Então, são noções básicas para nós termos uma ideia. Guindaste de esteiras, treliçado, certo? Ele é dimensionado pelos seus fabricantes e as normas, tanto americanas como europeias, nesse ponto coincidem, porque eles trabalham de uma maneira muito semelhante que eu vou explicar. Então, vamos dizer, o guindaste, ele tem um momento aplicado por duas forças, dois componentes e dois braços de alavanca, essas duas forças principais, que é o peso da lança e o peso de tudo que está pendurado no topo da lança. Essas duas forças, vezes o braço da alavanca, que é o raio de giro, e o centro do peso da lança até o raio de giro também, ao centro de giro da máquina, vai gerar um momento, que é o momento de tombamento. Esse momento é resistido pelo contrapeso e pelo peso da própria máquina. Essa máquina, nesse caso, vai tombar nesse ponto aqui, nesse canto. Quando atingir um peso aqui, capaz de içar esse pedaço aqui, a esteira, quer dizer que nós atingimos o chamado momento estático de tombamento. E é isso que eu gostaria que todos ficassem bem claros isso. Vamos dizer, o guindaste é dimensionado, baseado no momento estático de tombamento. E as tabelas de carga desses guindastes estão nos dando para qual carga nós atingimos 75% do momento estático de tombamento. Ou seja, nós vamos estar trabalhando a 75% do momento que tomba a máquina verdadeiramente. Isso em condição totalmente ideal. Se a máquina está no nivelamento 0,0, em cima de uma base totalmente estaqueada e concretada, que não tem vento, que não tem força dinâmica e que não existe nenhum desconhecimento da carga que está sendo usada. Aqui está sendo içada. O guindaste está com manutenção total, ele está novo em folha e o operador, é claro, é muito bem treinado. Então, nessas condições, a tabela nos diz que a gente pode levantar até a carga X. Essa carga vai nos dar 75%. Então, normalmente é comum nas obras o pessoal fala, então, Jacques, quer dizer então que eu tenho uma margem de 25%? Quer dizer, eu tenho folga. Eu posso entrar nessa folga? Eu posso usar essa folga? Então, é uma pergunta muito comum. Esse descanso de tela, deixa eu tirar aqui. É uma pergunta muito comum
podemos ou não entrar, vamos dizer, legalmente, as tabelas de carga dos guindastes, elas têm cunho civil. Se nós tivermos um acidente envolvendo pessoas, é claro, danos, é claro que nós estamos fora da lei. Então nós vamos ter que responder na justiça civil, tá certo? O guindaste está correto trabalhar com esses 75%? Nós vamos ver ao longo dessa apresentação que esses 25% de folga não é considerado na comunidade internacional como um número razoável, esses 25%. Nós vamos ver por quê, tá certo? Então, vou passar aqui para um exemplo de uma tabela de guindaste. Aqui nós temos uma máquina que é uma Manitowoc 4100, propriedade da Aldebrecht, é uma máquina que nós costumamos usar muito. Já teve muitos anos de uso essa máquina e continua muito bem mantida e usada. Então, vamos ver que todas as tabelas de máquina dos guindastes, elas têm, vamos dizer, para uma lança, as lanças mais curtas e raios menores, é claro que a capacidade do guindaste é maior. Quanto mais nós vamos aumentando a lança, então aqui, normalmente nós chamamos a lança em pés, tá certo? Nós designamos uma lança de 70 pés, 80. Aqui, esse guindaste vai até uma lança de 260 pés. Então, quando ele está numa lança menor, com um raio de 5 metros, que é o raio menor, ele pega 208,6 toneladas. Certo? E quando ele vai no raio mínimo, atingir com 260 pés, ele só pega 47,5 toneladas. Então, quanto maior a lança, quanto maior o raio, o guindaste perde capacidade. Eu queria que vocês tivessem essa noção, vamos dizer. Primeira coisa, quando nós compramos essa máquina, a Manitowoc vende como sendo um guindaste de 230 toneladas. E nós vamos ver que ele só pega 208,6, é a capacidade máxima da máquina. Por quê? Porque o americano trabalha com short ton. Então, muito cuidado para quem mexe com movimentação de carga. Primeira coisa, nós temos que ter certeza em que unidades nós estamos falando. Certo? E short ton é a mesma coisa que 460 mil libras. Então, 208,6 metric ton. Nós vamos ver que todo guindaste tem uma faixa do plano da capacidade dele, que é governada pelo projeto estrutural da lança, e nós temos uma outra faixa que é governada pelo 75% do momento estático de tombamento, que governa, então, o projeto da máquina. Então, nós vamos falar agora sobre o plano de rigging. O plano de rigging é um planejamento da operação, mas é um planejamento que também tem um cunho legal, certo? O plano de rigging vai avaliar, em caso de acidente, o seguro, vai ser avaliado pelo plano de rigging, as questões, vamos dizer, civis. Então, o plano de rigging é um documento que tem um responsável técnico por ele. O plano de rigging precisa ter, vamos dizer, uma vista em planta, uma vista, pelo menos uma vista em corte e uma tabela de utilização. Esse plano de rigging tem que ser em escala, porque os estudos têm que ser feitos dele. Eu já fui em muitos lugares onde se fez um plano de rigging esquemático, isso não adianta para nada, tá certo? Nesse caso aqui, nós estamos na Termo Pernambuco, içando feixes de uma caldeira que ele entrava igual gaveta, por cima. E nós estamos usando a 400 com extender aqui. No caso, a máquina ia ficar muito perto de um buraco. Foi feito estudo desse talude, estudo, vamos dizer, de capacidade portante do solo, e então o guindaste precisava ficar exatamente a 4 metros 751 milímetros da borda do buraco. Ou seja, o plano de rigging, ele determina as distâncias, ele determina as posições, e ele tem que envolver toda a operação. E, inclusive, visto em planta, o que tem que deixar em hold, que pedaços que você não pode construir ou fazer, porque vão interferir com a movimentação da máquina. Certo? Na vista lateral, nós vamos ver as folgas em relação à lança. Isso é muito importante, tá? Então aqui a gente vê uma peça que está sendo içada e aqui ela tem uma certa folga em relação à lança. Se ela tiver um balancinho, uma viga de içamento, então o que vai bater na lança é essa viga aqui em cima. Essa folga, tá certo?
Não existe norma para isso. E nós, então, no Odebrecht, temos fixado já há alguns anos esse valor e tem dado certo. Eu recomendo manter, tá certo? Ou seja, uma folga mínima de 1 metro entre qualquer interferência com a lança da máquina, tá certo? E no caso de um edifício ou de um outro obstáculo que não balança, nós temos uma folga de 500 milímetros. No caso aqui é bom a gente sempre saber, isso é muito importante, porque se essa lança está comprimida e essa peça tiver um balanço por algum motivo e ela só tocar, ela só relar nessa lança, bem de leve, pode correr todo mundo que vai cair. Pode sair correndo. Abandona tudo porque nós vamos ter um acidente gravíssimo se essa peça tocar na lança. Então, nós não podemos deixar. No mar, vamos dizer, a Heremas, as instaladoras, elas têm 3 metros, 5 metros, elas têm folgas bem maiores. Vocês vão ver na foto da instalação que a gente fez da torre de propeno na Revap, que 1 metro a 110 metros de altura é uma coisa que ficou tão pequena, que deu tanto medo. Eu mesmo fiquei com receio, porque nós só conseguimos ver com binóculo se aquele 1 metro se ia bater ou não. Realmente, para grandes alturas, nós talvez aumentemos isso aí. Certo? Antigamente, então, na Odebrecht, nossos planos de rigging eram desse formato. Nós tínhamos, então, uma especificação do guindaste, a lança, o contrapeso, o tipo de acessório que vai estar usando, qual é o raio de giro que ela vai estar trabalhando. Na tabela a gente encontra a capacidade. Nós vamos para o peso da peça, certo? Nós vamos para todos os acessórios de içamento, que é tudo que está pendurado lá em cima, além do peso próprio da peça, e nós vamos encontrar o peso total içado. Esse peso total içado é que, ao dividir pela capacidade, nos vai dar, então, qual é a utilização. Eu vou voltar 2 slides aqui, para a gente compreender melhor. Então aqui o momento, tudo que está pendurado é o peso da peça, mas também está pendurado o quê? O bloco, os cabos, o estropo, a manilha, a viga de içamento, se tiver um jibe, a bola. Tudo que estiver lá em cima da lança é computado como carga. Então esse é um erro muito comum que a gente também vê. Ou seja, o peso total içado não é só o peso da peça, é tudo que tem de acessório de içamento envolvido ali. Então é ali que nós vamos ver o fator de utilização. Nós temos que controlar o tempo, porque essa palestra, como ela leva muitas horas, nós vamos dividir em módulos, vamos ver se eu consigo atender o prazo que nós combinamos aqui. Vocês me perdoem se eu começo a falar demais. O fator de utilização, como hoje é uma palestra gerencial, eu estou falando agora com os gerentes, com aqueles que decidem. Não é um menino de 18 anos que acabou de fazer um curso ou técnico, ou está estudando na faculdade, que sabe CAD, vamos dizer, que está fazendo um plano de rigging, que tem condição de decidir se um fator de utilização de 78% é seguro ou não é seguro. Quem tem, isso que nós temos tentado difundir, quem tem que decidir se isso está seguro é, primeiro, quem tem uma certa experiência e, segundo, quem sabe avaliar o tamanho do acidente. Quem consegue avaliar o tamanho do prejuízo do projeto em termos de pessoas, de consequências do acidente, de atraso de custo. Aí sim, decidir com que fator de utilização você quer trabalhar. Principalmente quando você está perto dos 95, 96, 97 ou está no 92. Aqui nós temos muitas histórias aqui sobre esse número aqui, tá certo? Esse número tem variado muito aí pelo mundo. A Petrobras mesmo gosta de trabalhar entre 85 e 90. A Vale parece que está fixando, eu não ouvi essa notícia, eu não sei ao certo, mas eu vi que a Vale está fixando em 80%, um limite. Alguns estaleiros na Coreia que nós andamos visitando estão fixando em 80%. Nós temos trabalhado da seguinte maneira. Nós trabalhamos nesse fator de utilização, o ideal é estar entre 85% e 90%. Eu costumo dizer, quando a gente chega no 90%,
acende as luzes amarelas, arrepia igual gato e fica muito atento para tudo. Porque aí qualquer desnível do solo, qualquer recalque, qualquer, vamos dizer, raio um pouquinho errado, que a lança deforma, tem que medir na topografia, porque ou a peça pesando mais, ou fator dinâmico, ou vento, ou previsão do tempo. Aí tudo, vamos dizer, quando você passou dos 90%, luz amarela, arrepia, porque nós estamos chegando em estados de, vamos dizer, risco maior. Então nós temos que mudar o procedimento de acompanhamento, tá certo? Bom, aqui nos outros módulos eu vou falar um pouquinho para vocês, nós vamos conversar sobre se as peças pesam aquilo que a teoria diz, ou seja, o projeto diz que ela vai pesar tanto, ela realmente pesa isso? E nós vamos ver que nós estamos adotando a norma Nomodento, que é uma norma, poderia ser outras, mas nós na Odebrecht adotamos essa norma para nos guiar, e é uma norma interessante porque ela tem offshore e tem onshore, ela vale para todos os tipos de serviço EPC que nós quisermos, seja em uma refinaria, uma petroquímica, ou qualquer serviço em águas abrigadas, flutuando ou em águas em mar aberto. É uma norma muito interessante, nós adotamos essa norma internamente na Odebrecht. Então nós vamos começar a trabalhar, voltando aqui, nós não mais temos uma tabela assim. Agora a gente tem um peso, uma contingência do peso e um fator de amplificação dinâmica agregado a esse número. Eu vou explicar isso no terceiro módulo para vocês, tá? Então, a norma Nomodento, vocês vão ver, ela tem uns ábacos muito interessantes e a gente vai trabalhando com essa contingência. Essas telas aqui eu vou explicar melhor para vocês em outra condição. Aqui, ó, o Laerte que me apresentou está aqui nessa foto, viu, Laerte? Então, aqui foi o içamento, olha aquele módulo de acomodação quando a gente içou o sanduíche, 2 pisos superiores. Aqui a gente vê em mar aberto, né, a Tialf instalando o módulo 3 e o 5 de PRA1, em águas abrigadas aqui no Rio de Janeiro, levando um módulo, tá certo, pela Baía de Guanabara, e aqui na ponte do Orinoco, levando o feixe de armações. Então, nós temos fatores de amplificação dinâmica diferenciados para guindastes se movendo, guindastes flutuando em mar aberto e guindastes flutuando em águas abrigadas. Nós vamos tratar desse assunto todo no terceiro módulo. É muito interessante. Mas vamos falar também sobre muitos problemas para um guindaste estático, que o coeficiente dinâmico é considerado 1, ou seja, não tem amplificação dinâmica, mas que muitos e muitos acidentes eu já vi acontecer, tanto conosco ou com outras empresas vizinhas, nossa brasileira, devido a pêndulo, freagem e busca, cargas soltas e velocidade de giro, que dão fatores dinâmicos muito grandes. Então esse que vocês estão vendo na tela é a dinâmica que nós trabalhamos hoje na Odebrecht, como é que são nossos planos de rigging, nós vamos explicar isso no terceiro módulo, tá certo? Muitas vezes a peça que nós vamos içar, ela não foi preparada, ela não foi dimensionada, ela não foi projetada para aquilo que nós vamos fazer. É o caso típico dos pisos de PRA1. Então em PRA1 nós içamos pisos de 600 toneladas no projeto. 600 toneladas, aqui é melhor, né? Fica aqui. 600 toneladas foram esses pisos aqui de PRA1. Todos esses pisos nós tínhamos lá no canteiro, Wesley com o SAP modelando isso aqui, e nos primeiros ainda nós tínhamos o apoio da Suporte, nossa subcontratada, fazendo a verificação no modelo independente. A posicionamento de cada olhal, o posicionamento devido ao centro de gravidade da peça, e estando em 3 guindastes, a peça torcia muito. Então nós tínhamos que ter uma precisão muito grande ao posicionar os olhais e garantir. Muitos dos pisos tiveram que receber um reforço temporário, içamento, porque isso tinha 60 metros de comprimento por 30. Era um piso muito grande, tá? 600 toneladas já era uma grande movimentação interna dentro do canteiro, com 3 guindastes. Aqui vocês estão vendo, no primeiro serviço que nós fizemos na Inglaterra, foi a jaqueta de British Gas, para British Gas, e era uma jaqueta em pé, uma jaqueta muito leve, o cliente queria ela em pé. Só que ela em pé tinha 60 metros de altura, ela era uma jaqueta muito leve. Mas, como nós íamos fazer um loadout com trailers, com bugs, tinha esse temporary work, tudo isso aqui era temporary work. Esse trunnion, essa cela de rotação, essas pegas e esses reforços.
porque a jaqueta, ela verticalizou em pé, cada uma das faces, e ela ficava inclinada. Então tinha um ponto que passava, o centro de gravidade passava do pino, e nós tínhamos os estais atrás, que vocês estão vendo aqui. Nós levamos os guinchos de Paranaguá para a Inglaterra, e para operar nessa operação. E aqui também guindastes que saíram do Brasil foram para a Inglaterra. Aqui é interessante, eu falei de normas europeias e normas americanas, tá certo? Então eu vou parar aqui só para falar um pouquinho, um caso. Me desculpe, eu não acho que o tempo não vou conseguir controlar direito, então vamos fazer a palestra normalmente como eu costumo dar. Esses guindastes saíram de Paranaguá, saíram daqui do Brasil, sempre operaram com as tabelas. Quando foi chegar na Europa, naquela época era a Inglaterra. Na Inglaterra, para esse guindaste operar na Inglaterra, ele teve que sofrer uma nova prova de carga, senão ele não poderia operar. E o governo, o Health and Safety, é uma lei, vamos dizer, não é uma questão de norma técnica e nem é uma questão de engenharia, é uma questão de uma lei de segurança do trabalho. Você precisa testar esse guindaste com 25% acima da tabela. Então nós mandamos, naquela época era Telex para a América e a guindaste americano, né? A American falou não, negativo. Esse guindaste não pode ser testado 25% acima da tabela, só 10%. Se você testar com 25% acima, vai destruir a máquina. Nós não nos responsabilizamos. Então nós somos obrigados, aquela máquina, testar com 10% acima e depois abater 25%. Ou seja, a tabela de utilização dessa mesma máquina na Inglaterra passou a ser menor. Então, existem divergências entre as normas hoje de toda a comunidade europeia que atendeu a esses conceitos de segurança ingleses, né? E no caso dos guindastes, todos os guindastes, então, que são dimensionados pela norma de ISO, pelas normas europeias, atende o Health and Safety Requirement da União Europeia. E, então, os guindastes são testados para uma carga 25% acima da tabela. Já os guindastes americanos, eles são testados para 10% acima da tabela. Apesar de que ambos, no caso guindastes treliçados, guindastes de esteira, ambos são dimensionados para 75% do tombamento. Nós vamos ver mais para frente do momento estático de tombamento. O momento estático de tombamento. Nós vamos ver mais para frente que os guindastes patolados, telescópicos ou treliçados, que agem sobre patola, a norma americana permite ir a 85% do momento estático do tombamento. E a europeia não. E isso é um grave problema que nós vamos conversar sobre isso em algum dos próximos módulos. Tá certo? Aqui, quando eu toco aqui, ele não volta para cá. Certo? Então vamos lá. Verificações estruturais, muitas vezes elas são complexas. Aquela operação que vocês viram do módulo 5, nós tínhamos na nossa projetista, um módulo em elemento finito, o outro módulo em elemento finito. Mas as torres vieram, vamos dizer, os tubos da Holanda, as torres da Espanha. E a viga foi projetada por um outro consultor. Então, nós tínhamos vários projetos e a fundação por um outro consultor. O que nós fizemos? Nós reunimos todos esses projetos num único modelo e conseguimos fazer uma verificação global dessa operação. Foi por causa dessa verificação global que nós percebemos que existiria uma deformação de 31 milímetros na torre, que era um tripé com contrapeso aqui atrás, certo? E nós então demos uma espécie de contraflecha, nós montamos 31 milímetros para trás. E essas torres verticais também elas têm a tendência de abrir. Nós criamos umas estruturas em U para não permitir que elas abrissem. Também devido a essa certificação em modelo independente, nós verificamos que o próprio projeto do nosso módulo de içamento no mar, no caso os módulos de PRA1, necessitavam de reforços localizados, porque os olhares foram agora analisados em elemento finito e não haviam sido. Tá certo? Aqui nós vamos ver a torre da Revap de propeno, também o tipo de análise que foi feito nos munhões. Então, podemos fazer, vamos dizer, o plano de rigging todo muito bem feito, todo seguro. Mas, se os olhares de içamento tiverem problema, se as manilhas
tiverem problema, se os estropos, as lingadas, as vigas de istamento, os balancins tiverem problema, e se nós não fizermos as devidas inspeções, a coisa vai cair do mesmo jeito. E vai cair na nossa cabeça. Certo? E o acidente vai ser sempre muito grave. Isso que eu estou falando vale para cargas pesadas, para cargas médias, para cargas leves. Cada um na sua proporção. O que nós temos resolvido dentro da Odebrecht é que agora nós estamos fazendo o possível para verificar todos os olhares e todas as regiões críticas de todo o equipamento, todo o módulo e todo o vaso que nós vamos içar. Nós temos verificado desenhos dos fabricantes. Nós vamos falar nos outros módulos como nós estamos verificando esses olhares, porque esses olhares, infelizmente, a Petrobras tem uma norma para offshore, que o pessoal de refinaria não usa e não sabe que existe. Então, quando nós estamos na refinaria, essa norma é desconhecida. Então, nós temos adotado a norma Petrobras de offshore para onshore, para refinaria, para petroquímica, para outros, mas acoplada com a norma Nobodentro também. Nós vamos explicar isso em outros módulos, certo? Aqui, a torre da Revap, eu vou adiantar mais 5 minutos aqui do que nós estamos falando, e depois nós vamos abrir para as perguntas até agora, se vocês tiverem perguntas, certo? Me perdoem se nós vamos estender um pouquinho o nosso tempo de hoje. Aqui vocês veem a torre da Propeno, na Revap, depois que foi verticalizada, com 100 metros de altura, o balancinho nós tínhamos que girar, porque a torre foi verticalizada numa direção, mas para pôr na posição final nós temos que girar. E aí aquele balancinho, ao rodar, ia ficar de contra a lança. E nessa hora que tinha que ver com o binóculo, que eu falei para vocês. Esse 1 metro, aqui a 110 metros de altura, não era uma situação muito agradável, não. Todo mundo que estava ali debaixo, no chão, parecia que ia bater. Nós tínhamos que ir muito longe, a quase 150 metros de distância, com o binóculo, para ter certeza que não iria bater. Aqui, para quem acompanhou esse serviço nosso lá em São José, na Revap, nós vimos que, surpreendentemente, um equipamento daquela ordem de grandeza, com 700 toneladas, era o recorde brasileiro de içamento, tanto da Petrobras como o nosso da Odebrecht, naquela fase. Logo depois, na Replan, foi feita uma torre semelhante, que também o peso variou bem próximo a esse, uma torre mais alta, um equipamento maior, da própria Mamute, que foi trazida também para o Brasil. Então a gente vê que a torre tinha muitos problemas estruturais. Os olhares na saia estavam mal dimensionados, eles iam dar problema, e os munhões também lá em cima com tensões muito, muito elevadas. Então, a partir de então, nós temos decidido fazer todas as verificações. Isso não ocorria no passado. Nós sempre dizíamos, cadê o equipamento? Está aqui, veio pintado, veio bonito, bota o olhar ali e isso. Mas nós nunca nos preocupamos que isso fosse uma responsabilidade do EPCista garantir que esse olhar estava bem feito. Tanto a verificação do projeto do fabricante, como acompanhamento de possíveis necessidades de inspeções adicionais. Tá certo? Muitas vezes, o mais difícil num plano de rigging não é exatamente fazer o plano de rigging e nem o cálculo estrutural. Muitas vezes o mais difícil é acompanhar o peso, o centro de gravidade e determinar a geometria das lingadas. Aqui vocês veem a base daquele mesmo módulo de acomodação que foi içado. Aqui a viga de içamento, o miolo dela já pré-instalado, onde o módulo foi construído em cima dela. Mas aqui vocês estão vendo, no estádio do Pão, Engenhão, que hoje lá é o estádio do Botafogo, né? Essas peças eram muito difíceis de serem calculadas, o peso, o centro de gravidade, e como elas eram muito inclinadas, e inclinadas em todas as direções, era realmente uma montagem muito difícil determinar as lingadas para cada uma. Esse dava mais trabalho fazer isso do que dimensionar a máquina, certo? Isso é muito, muito importante, tá, gente? Qualquer erro de lingada, nós vamos ter problema. A norma Nobodentro fala bastante sobre esse assunto, que eu vou voltar numa outra
num outro módulo, sobre dobramento de cabo, sobre se a carga dividir por 2, quando a gente dobra um cabo, vai 50% para cada um ou não, tem atrito, quando dobra o cabo, quanto que o cabo perde de capacidade, qual é o coeficiente de segurança de um cabo que deve ser usado, vários conceitos sobre estropos, que a gente vai falar sobre isso. E uma memória de cálculo aqui de estropo, a gente vê aqui, aquela torre da Propeno, o guindaste de pé, que foi um guindaste da Locar, uma LR 1800, é um guindaste de 800 toneladas, fez o pé dessa torre, tá certo? Nós vamos também falar em outro módulo sobre solo, sobre necessidade de reforço de solo, tá certo? Sobre o uso de madeira ou o uso de chapa de aço na hora de fazer um reforço. É uma tendência, muitos hoje no Brasil estão achando que usar chapa de aço resolve o problema de solo. E a gente sabe que a chapa de aço não tem altura, não tem rigidez suficiente para distribuir a carga convenientemente, como um metro de madeira ou qualquer estrutura metálica que seja alta. Eu vou, pelo adiantado da hora, eu vou então deixar essa última mensagem aqui, Ô, gente, desculpe. Esse tipo de acidente de solo que a gente vê aqui, uma lapiseira, isso não é um recalque, isso é um rompimento de solo que aconteceu na Replan, usando METs de madeira. Então, usar METs não é a solução. Eu vou deixar essa mensagem já para vocês, que hoje já é uma palestra mais gerencial. Todo problema de fundação de um guindaste, como toda fundação direta, certo? É um problema que tem que ser analisado por projetista de fundação direta, de projetista de fundações e geotecnia, especialistas em solo, tá certo? Esse é um problema que a gente costuma, então, passar para o solo, para a projetista que está com as sondagens do terreno, que está com as fundações de todos os equipamentos. Então nós levantamos as cargas, as pressões. A pressão do guindaste é muito forte, muito alta, 5 a 6 quilos por centímetro quadrado, tá certo? Eu vou, nesse momento, então, passar para a última tela de hoje. Eu ia passar já vários acidentes hoje para nós vamos falar sobre o acidente do Big Blue, sobre acidentes corriqueiros, pequenos e grandes acidentes, que hoje não pude apresentar, o tempo ficou um pouco curto. Então eu vou passar para a última tela para a gente encerrar a apresentação de hoje. Então vamos voltar mais uma vez, agora não mais na logística, tá certo? Mas falando agora em instalação, plano de rigging. Novamente, como é que nós vamos gerenciar o risco? Nós vamos gerenciar o risco com muito estudo, muita engenharia. Nós vamos usar as técnicas mais, vamos dizer, avançadas que nós temos, as ferramentas, seja elementos finitos, seja cálculos de análise dinâmica, seja que tipo de ferramenta que nós vamos usar. Nós vamos usar o que a técnica, o que a engenharia dispõe, para que nós consigamos, através de uso de empresas e pessoas capacitadas, planejando todas as fases, fazendo todas as verificações técnicas. Principalmente o mais difícil é quando o cliente não nos cobra nada, quando não existe o Warrant Surveyor, não existe ninguém nos cobrando e toda a responsabilidade é do EPCista. Então, nesse momento, nós é que temos que certificar, nós que temos que fazer a certificação. Perguntas? Tá. Já chegaram algumas perguntas aqui, certo? Fazendo todas as verificações, nós vamos ter as memórias, nós vamos ter os procedimentos, nós mesmos vamos nos planejar, e é sempre bom ter alguém que vai verificar aquilo que você está fazendo. Não vamos, olha, falando sinceramente, não nasceu na Terra quem seja perfeito. Perfeito na Terra só teve um que passou aqui, que é Jesus. Cada um de nós somos seres imperfeitos. Nós erramos, nós falamos, não existe o calculista, não existe o engenheiro que não comete algum tipo de erro e que precisa verificação. Não existe essa pessoa ou essa empresa, tá certo? A experiência nos diz, tudo sempre necessita
tipo de verificação. A manutenção dos equipamentos, o treinamento dos operadores, muito importante também. Manutenção preventiva e acompanhamento. E o treinamento. Praticar sempre a boa prática da engenharia. Se o coeficiente de segurança no estropo é 5 que tem que ser usado, por que não? Ah, doutor, eu já usei esse estropo aqui, já peguei mais de 3 vezes a carga da tabela e nunca me deu problema. Certo, não deu até hoje, mas um dia vai dar. Se a história da engenharia, a história da humanidade fixou 5% desse estropo, é porque no passado já morreu muita gente. Já morreu nas fábricas da Inglaterra, na Europa, onde começou, vamos dizer, a Revolução Industrial, nos estivadores de porto, nas pontes rolantes. O estropo é alguma coisa que você não consegue inspecionar a alma. Você não sabe se está corroída. A gente só faz inspeções externas. Então, isso é boa prática da engenharia, isso é legal. Certificação, que é isso, alguém acompanhando. Para que nós tenhamos acompanhamento capacitado, nós temos que ter dentro da nossa organização pessoas que vão gerenciar os outros, capacitadas, para que a gente possa tomar decisões capacitadas. São decisões seguras, decisões que avaliem os riscos e avaliem os custos. E consiga compreender, vamos dizer, o tamanho do acidente, o tamanho do problema, se alguma coisa não der certa. Tá certo? As decisões capacitadas, elas são muito importantes. E eu queria dizer para vocês o seguinte, na Herema nós aprendemos uma coisa no mar durante a instalação, eu aprendi muita coisa e aprendi também isso. Em todo lugar existia escrito na parede assim, if it's not safe, don't do it. Se isso não está seguro, não faça. E isso valia para o ajudante, para o oficial, para o soldador, ou para o montador, ou para o andaime, ou para seja o que for, ou para a operação em si. Então, if it's not safe, don't do it. Então, se nós chegarmos num limite onde, como eu falo nos nossos contratos, nós podemos trabalhar sábado, domingo, virar à noite, se matar de trabalhar. Mas não é isso que o acionista da empresa, não é isso que as empresas, não é isso que o nosso país necessita, de que a gente tome medidas arriscadas para tomar uma solução. Não é isso, nós não somos pagos para isso. Nós somos pagos para gerenciar o risco. Tudo já tem risco suficiente se nós fizermos o melhor possível da técnica. Mesmo assim ocorrem os acidentes. Que nós queremos ter um acidente 1 em 1000, 1 em 100, 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão. Que tipo de risco que nós queremos ter? Nós queremos trabalhar na boa prática da engenharia. Não vamos procurar burlar a boa prática da engenharia, que nós vamos estar simplesmente amanhã, nós vamos estar com a nossa consciência e a nossa lembrança, e todos vão lembrar de nós como sendo, você que estava naquele contrato que caiu aquilo ali, e que aconteceu isso e aquilo com aquelas pessoas, certo? Não é isso que a gente quer da nossa vida. Os nossos acionistas não querem isso de nós, como os empresários, tá certo? Nós estamos aqui para praticar a engenharia, na boa prática, dentro da lei da engenharia e dentro do estado da arte. Então nós temos que conseguir soluções econômicas, seguras, e que tragam frutos ao EPC, mantendo prazos e custos. Muito obrigado, gente. Desculpe se eu não pude falar hoje o que eu gostaria de falar. Nós vamos nos outros módulos procurar complementar. Então, nós temos aqui 2 perguntas que eu vou ler aqui. André Cordeiro, da Petrobras, mensagem. Numa inspeção de fabricação do equipamento, como podemos verificar se os olhares atenderão ao plano de rigging? O plano é realizado após a fabricação com o equipamento na obra. O projeto considera o plano de rigging? André, muito boa pergunta que você fez. Muito excelente pergunta. O que nós temos tentado, vamos dizer? Em primeiro lugar, nossa equipe de movimentação de carga pesada, nós temos treinado as pessoas, vamos dizer, que estão trabalhando no projeto dos equipamentos. Então, normalmente, o que nós temos? Primeiro,
Se é um módulo, é claro que a própria instaladora ela tem as próprias especificações dos olhares, ela tem a metodologia, a Warren Surveyor também tem. Mas um equipamento, um vaso, um skid de um pequeno módulo, alguma coisa assim, vamos dizer, o fabricante, muitas vezes, ele não tem engenharia própria, ele subcontrata alguém. E ele envia, então, os projetos. Nessa hora, na análise crítica do projeto do subfornecedor, a engenharia que está fazendo o detalhamento tem que ser capaz de analisar os olhares, porque ela tem que pegar como se diz, o mal pela raiz. Nós temos que encontrar o problema na fase de projeto, antes do equipamento ser fabricado. Para não fazer igual essas torres que chegaram da Índia, lá na Revap recentemente, e que nós verificamos nas nossas, da Compar, de que a saia não está resistindo à carga dos olhares, da verticalização, né, do guindaste, e foi soldado os tubos, ou seja, reforços temporários já na obra. É claro, se nós não conseguimos pegar o mal lá no projeto, durante a fabricação, provavelmente a gente não vai pegar, pelo menos os olhares e tudo tem que ser bem inspecionado. Mas quando ele vier e chegar na obra, nós vamos ter que verificar. O ideal é verificar na fabricação. Muitas vezes o plano de rigging é que tem que se adaptar ao projeto dos olhares. Se a gente conseguir, vamos dizer, modificar os olhares durante o seu projeto para adaptar os recursos que nós vamos ter no canteiro, melhor. Normalmente a gente não consegue. Nós temos que adaptar o plano de rigging aos olhares do equipamento. Mas nós temos que ter certeza que esses olhares estão bem dimensionados. Esse é o problema. Que eles resistem 5% de esforço lateral, que eles resistem aos esforços dinâmicos da operação, que eles têm contingência sobre o peso, que ele tem a dinâmica e que ele tem, como diz a Nobodenta, um fator de consequência. Que ele não é um olhar soldado numa chapa não TTT, se ele é um olhar que traciona a chapa na espessura, se pode dar dupla laminação. Quer dizer, todo esse tipo de problema pode ser pego rapidinho, já analisando os projetos do equipamento. Não sei se eu respondi, André. Qualquer coisa você refaz a pergunta. Fernanda de Luca Monerá. Será que você é parente do Monerá, nosso querido amigo? A partir de qual peso é necessário para o plano de rigging? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Quando nós começamos a trabalhar em Paranaguá, o nosso acordo com o cliente, Petrobras, e com as sociedades certificadoras, era de que nós iríamos fazer plano de rigging para cargas superiores a 50 toneladas. Hoje em dia, em qualquer refinaria da Petrobras, você precisa fazer plano de rigging para 20 toneladas. Qualquer carga exceder 20 toneladas necessita plano de rigging. Inclusive, a própria descarga da carreta chegou, só para descarregar, você tem que ter o plano de rigging. E isso é muito bom. Porque, não vou descarregar com esse guindaste, agora eu vou com esse, agora eu vou com esse, agora eu vou com esse. O campo sempre tem várias alternativas e nós temos que ter, então, um planejamento correto dessa operação, porque nesse pequeno descarregamento, 20 toneladas, pode parecer pequeno, mas ele pode ter um acidente fatal ali. Ele pode ter acidentes graves. E nós, como estamos, vamos dizer, qual é a nossa meta? A meta da Aldebrecht, de todas as empresas aqui do Brasil e da própria Petrobras, de todos os clientes, grandes clientes, é diminuir os fatores de acidentes, de índice de acidentes. E esses, vamos dizer, esses critérios acabam trabalhando para a redução desses fatores de acidente. Tá certo? Então, 20 toneladas é um número bom? Hoje em dia eu acho que é. Mas se você for pôr um tip de um flare a 140 metros de altura e o tip só pesar 3 toneladas, tem plano de rigging ou não tem? Tem. Ou seja, cargas muito elevadas, cargas de difícil geometria, de difícil acesso, mesmo que muito mais leves que 20 toneladas, também necessitam plano de rigging. Senão nós vamos fazer coisa errada. Chegando mais pergunta aqui, gente. André Cordeiro, da Petrobras. Poderia comentar o soquete tipo Cunha? André, me parece que você deve trabalhar aqui na refinaria aqui, como é? Aqui no Rio, não é? Reduc, né? Na Reduc. Isso, desculpe, me falhou o nome.
que houve esse acidente há um mês e pouco atrás, com o cabo principal do guindaste na perna morta, no soquete, né? Falhou, mas ali parece que a cunha que estava com problema. E existe vários tipos de ligação final do cabo, inclusive com chumbada, existe vários outros acessórios, mas normalmente eu nunca tinha visto um acidente desse tipo, como essas fotos que correram. Aqui me parece que quem montou o equipamento, pelo que dá a entender, deve ter adaptado uma cunha não original e que gerou aquele acidente grave, né? Poderia ter sido um problema ainda maior. Graças a Deus, acho que só aconteceu o que foi que aconteceu. Tá? Esse assunto eu vou tentar pesquisar e no próximo módulo eu vou procurar te dar alguma resposta melhor. Daniel Fraga. Qual o grau de detalhamento e planejamento da movimentação de carga que devemos levar em consideração na fase de elaboração da proposta? Bom, Daniel Fraga, a nossa experiência com propostas, nós precisamos, vamos dizer, conhecer as peças, conhecer os pesos, as dimensões, nem que preliminares, porque nós precisamos entender os custos de mobilização e os tipos de equipamento que nós vamos usar. Quando são peças extremamente difíceis, vamos dizer, no caso, como aí de PRA1, ou outros projetos grandes, onde existem guindastes que são muito difíceis de ser mobilizados e custos muito elevados, às vezes o custo do guindaste ou do meio de transporte ou instalação representa custos, às vezes chega a 10%, 15%, vamos dizer, do custo total do empreendimento. É claro que você vai estudar no detalhe total, nas condições que você tem. Só que você vai ter contingências sobre o peso naquela hora maiores, porque você não sabe qual o peso. Então, vamos dizer que a gente está estudando a coisa que vai ser do futuro, nossa aqui, os FPSOs do pré-sal. Como é que nós vamos estudar a instalação desses módulos que vão compor as plantas de processo dos FPSOs? Tem que ser num nível bem elaborado. O plano de rigging, no caso, pode ser um estudo, porque ele não vai embasar a operação, ele vai embasar um custo. Então, é claro, nós vamos fazer um plano de rigging preliminar, num grau de detalhamento um pouco mais pobre, mas vamos estudar a fundo a solução do equipamento para poder custear a sua MOB e sua DMOB. João Roberto Guti Moraes. Mesmo adotando todas as boas práticas de engenharia, se utiliza um plano B de contingência? Se eu entender a sua pergunta. Vamos falar assim, João Roberto. No caso do embarque, o embarque do módulo de PRA1, nós tínhamos o sistema principal de tração e o sistema backup de tração, 100% de contingência. Nós tínhamos bombas de lastro seguindo a DNV classe 3. Então, para uma caso de quebra e combate à maré, um ciclo inteiro de maré, nós tínhamos 50% de contingência. Ou seja, quando a gente faz operações que existe uma certa norma e que cada um vai ter, vamos dizer, não vai ser, eu acho que eu pôr uma bomba a mais tá bom, vamos dizer, existe uma norma para seguir, sempre é melhor, é mais fácil a gente trabalhar quando existe uma norma e sempre a gente vai ter contingências. No caso de um único guindaste, quando a movimentação de carga vai ser feita por um único guindaste, quais as contingências? A contingência vai estar no peso, no efeito dinâmico, na questão do solo. Mas se esse guindaste, vamos dizer, guindaste teve um acidente no trajeto, ou ele estava vindo da Europa e o navio afundou, teve um problema, teve uma greve aduaneira, teve isso, teve aquilo, aí vamos dizer, o que a gente tenta fazer? No caso da Tialf, ali no mar, não existe outro guindaste para substituir com os módulos naquele peso. A Herema só tem um daquele porte. Nós começamos aquele projeto com os módulos mais leves
E a Herema poderia oferecer tanto a Hermann, com os guindastes talhados, como a Tialf. No caso, só outra empresa no mundo existe um guindaste assim, que é a Saipem 7000. Então, às vezes, você precisa agir de maneira, porque alguns recursos de movimentação de carga pesada não têm o substituto. É sempre bom soluções, então, na hora de dividir os módulos, na hora de fazer os pesos, a gente procurar opções que tenham plano B. Porque, vamos dizer, a empresa às vezes só tem alguns guindastes no mundo. Esse guindaste está preso num lugar, ele não pode sair. Ele vai atrasar a sua janela. Então ela teria que ter um plano B. É sempre bom, muito mais, vamos dizer, a gente chama isso de segurança empresarial do projeto. Ou seja, você criar uma segunda opção caso a primeira não possa existir. Mas essa segunda opção não vai ser de uma hora para outra, não. Ela tem que já estar planejada com meses e meses, às vezes anos de antecedência. Tá bom, João? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ela é muito importante. Diogo Campos de Albuquerque Silva. O plano de rigging é uma documentação que tem fundamento legal ou alguma lei que cobre essa documentação? Para qualquer tipo de içamento, pré-moldado de concreto, é necessário o plano obrigatoriamente? Voltamos àquele problema dos pesos, né? Outro dia, quando eu fui ao Panamá, nós estamos içando umas vigas pré-moldadas de 90 toneladas. Qual é o tamanho do pré-moldado que você está falando? Vamos dizer, quando a gente faz os pré-moldados, verticaliza colunas e faz tudo isso, nós fazemos plano de rigging para isso. Em nossos contratos, nós fazemos plano de rigging. E o plano de rigging, sim, é um documento para uma defesa técnica, civil e para a questão de seguro. Legislação específica, não sei te responder. Eu posso pesquisar para ver se eu posso te dar uma resposta sobre isso. Quais os órgãos certificadores no Brasil? Aqui é Daniel Fraga também. Quais os órgãos certificadores no Brasil aptos a capacitar tecnicamente pessoas para movimentar cargas pesadas como as mostradas na palestra? Daniel, você fez uma pergunta excelente. Nós temos usado na Odebrecht a Sobratema, certo? Temos treinado riggers na Sobratema, mas nós temos que também fazer cursos. Muitas vezes a gente faz o treinamento de operador de guindaste nós mesmos. E do pessoal técnico, após o curso da Sobratema, passa na nossa equipe para treinamento em obras, com acompanhamento, tá certo? É uma deficiência muito grande do Brasil e nós precisamos resolver esse problema. Agora que o país está nesse nível de crescimento, a demanda por esse tipo de pessoal capacitado é muito grande. Então nós temos que usar aqui os recursos do Senai, do FIJAM, para ver se elaboramos um planejamento de treinamento dessas pessoas. Também Diogo, esse outro. Diogo Rodrigues Gomes. Existe alguma norma brasileira sobre plano de rigging? Felizmente desconheço. Existe algumas NBR para gruas, para alguns itens do plano de rigging, mas para essas coisas, como eu estou lhe dizendo, definindo dinâmicas, definindo contingências, cálculos de olhares e operação, não, desconheço. É a hora de que ela seja feita. Márcio Fung. O que dizer sobre os cursos de rigger, operadores de equipamento que formam profissionais em 32 horas? É isso, Márcio, está complementando o que eu acabei de dizer. Nós colocamos nossos técnicos e engenheiros para fazer um curso de uma semana, um pouco mais que 32 horas, mas esse curso é muito rápido. Na verdade, depois eles têm que ficar em treinamento acompanhado por 2, 3 meses, no mínimo. Se for pessoas que estão envolvidas, vamos dizer, na elaboração dos desenhos, estudos de rigging. Para a operação, então, das máquinas e manutenção, é um treinamento ainda maior, certo? Esses cursos, para nós, são apenas, vamos dizer, é uma iniciação no tema. Fernanda de Luca Monerá. Mais uma vez, Fernanda.
Como é feito o dimensionamento de guindaste na fase orçamentária? É isso, nós fazemos planos de rigging preliminares e, vamos dizer, se nós estamos fazendo um empreendimento muito grande, nós temos que avaliar quantos guindastes vão precisar. Os de grande porte, médio porte, pequeno porte, qual o cronograma, o histograma dessas máquinas na obra para poder custear e orçamentar. Nós temos que fazer plano de rigging. Estudos preliminares de rigging. Como é feito o dimensionamento de guindastes na fase orçamentária? Isso eu te perguntei. É a mesma pergunta. Tá certo. Então é isso. Se você está trabalhando com orçamento, Fernanda, você tem que ter uma equipe técnica que faça os planos de rigging. Olha que hoje é fácil, porque hoje está tudo no AutoCAD, no CAD. Antigamente a gente fazia isso tudo no lápis, na mão, no nanquim, no vegetal, entendeu? Hoje nós estamos numa época que é muito fácil. Um plano de rigging você monta ele, às vezes eu faço um plano de rigging em 20 minutos. O mais difícil é coletar informação. É um desenho em planta, um desenho em vista, as máquinas você tem que ter os blocos, todos os blocos de todas as máquinas em AutoCAD ou em KiCad você usar, e as tabelas de carga e testar vários tipos. Aí se você vai subcontratar, você pode também pedir esse estudo ao seu subcontratado e subcontratar esse problema. Tá? Newton Rosado Soares. Para guindastes de mesma capacidade, qual a melhor opção? Esteira ou pneu telescópico? Ou é indiferente por terem a mesma capacidade? Newton. É uma excelente pergunta sua, tá? É claro que se ao longo da história da engenharia nós criamos os guindastes de esteira telescópico, guindastes de esteira treliçados, guindastes de esteira telescópicos, como as mantes que a Odebrecht possui, guindastes de esteira telescópicos, ou guindastes sob pneus patolados telescópicos, ou guindastes sob pneus patolados treliçados, porque todos esses tipos de equipamento têm a sua vantagem e desvantagem para determinados casos. Então vamos lá. Um guindaste telescópico é um guindaste de excelente mobilidade. Você desloca essa máquina muito fácil. Guindaste sob pneu. Você leva, vamos dizer que você está fazendo uma refinaria, uma obra muito extensa, muito longa, muito grande. Você rapidamente desloca essa máquina de um lado para o outro. Você mobiliza rapidamente, porque esse guindaste ele pode vir na estrada rodando. Enquanto que os guindastes sob esteira, eles têm que ser desmontados, eles têm um custo de mobilização muito alto, porque eles têm que vir em diversas carretas. Eles têm um custo de mob e desmob muito alto. Mas, em compensação, o guindaste de esteira anda com a carga. Coisa que o guindaste patolado não anda com a carga. Carga pesada ele não anda. E você, comparando as tabelas, você vai ver que um guindaste telescópico, de mesma capacidade de um guindaste de esteira treliçado, para a mesma capacidade, eles têm capacidade semelhante só para lança muito curto e raio muito curto. Mas quando você vai para lanças altas, o guindaste telescópico perde muita capacidade. Ou seja, o guindaste telescópico ele é muito bom pela sua agilidade e velocidade de mobilizar e de tirar de um local para o outro. Ele é muito bom para as paradas, ele é muito bom para serviços médios, menores. E os guindastes de esteira treliçados são para os serviços de grande porte. Eu sinto mais conforto ao trabalhar. Além disso, sobre as patolas, a carga é bem maior, tá? Do que a pressão no solo, do que na esteira. Então você vai ter que fazer uma boa distribuição de carga sobre patolas também. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas ela é muito difícil, porque cada um guindaste tem a sua vantagem, tá certo? Você aqui no seu problema vai ter que descobrir qual é o que melhor te atende. Em termos de custo de mob e desmob, em termos de quanto ele vai ficar no canteiro, em termos de quantas operações que são, e para você avaliar todos eles, se você trabalhar dentro dos seus contingências normais, você vai então ter operações tão seguras quanto. Tá certo?
A não ser, como eu vou falar nos outros módulos, esses guindastes que usam a tabela americana de guindastes patolados que trabalham a 85% do momento estático de tombamento. Eu, particularmente, sou totalmente contra o uso dessa tabela. Nós vamos falar disso em outras oportunidades. Gostaria dos seus comentários, Carlos Viver. Hello, Carlos. Gostaria de seus comentários a respeito da importância da certificação dos planos de rigging. Isto é, você não julga de fundamental importância a certificação dos planos de rigging antes da operação? Sim, sim. Toda e qualquer pessoa necessita, vamos dizer, nós precisamos ter o cadista, vamos dizer, a pessoa que está fazendo o plano de rigging, ele tem um verificador dentro, normalmente, do próprio empreendimento. Vamos dizer, a gente tem uma pessoa fazendo plano de rigging e tem o responsável pelo departamento verificando. Mas nós, na sede, dando apoio a todos os contratos na Odebrecht, nós também certificamos. A gente vai, vamos dizer, tem diversas classes de peso. Nós vamos ver as configurações, vamos dizer, os olhares, os tipos de spreader bar, mas a certificação deve ser feita. E pode ser feita por outra empresa? Pode ser feita por uma certificadora também, tá? O plano e o cálculo estrutural também, mesma coisa. João Luiz Alves dos Santos. Mas respondendo nada mais, Carlos, nós não necessitamos, vamos dizer, eu não creio ser uma exigência contratar uma empresa certificadora. Isso que eu quis dizer. Para mim, certificação, vou falar novamente, é uma verificação independente por alguém que tenha capacidade técnica e que não seja envolvido emocionalmente com a solução e nem com o custo. Tem alguém que tem que dizer, não pode fazer. É isso que a gente tem que ter coragem. Muitas vezes a gente tem que falar não. Todo mundo vem para cima de você. Todo mundo vai brigar, porque que não pode. Acho que não pode, não está bom. Não está seguro. Tá certo? Ou seja, uma companhia certificadora, muitas vezes, ela pela distância e por ela ser internacional, ela tem mais, ela tem mais respaldo de falar não está bom, certo? Do que uma pessoa da própria empresa, tá certo? Nesse aspecto, às vezes é bom certificar externamente. João Luiz Alves dos Santos. Estamos tentando implementar o plano de rig na atividade de DTM, de sondas terrestres, na UN Bahia, onde envolve a utilização de mais de um guindastes operados simultaneamente. Tendo em vista a complexidade do plano, solicitamos orientação, pois temos como variáveis teste de solo, espaço físico limitado e curto tempo. Bom, João Luiz, nós lá em Paranaguá, nós fazemos verticalização de peças de 1.000 toneladas com 5 guindastes atuando ao mesmo tempo. Quando você tem, vamos dizer, guindastes atuando em tandem, como diz a norma inglesa, você tem que avaliar, primeiro, a flexibilidade daquilo que você está içando. Vamos dizer que você está içando com 3 máquinas, igual eu mostrei naquela tela, dos pisos de PRA1. Se você está usando com 3 máquinas, e o que você está içando, vamos dizer, está no plano, vamos dizer, onde o içamento é perpendicular a esse plano, você está em isostático, você jamais vai correr carga de um guindaste para o outro. Ou seja, não vai ter transferência. Mas quando você está, vamos dizer que você está içando uma peça muito rígida, com 3 guindastes, e essa peça está em pé, é muito fácil um guindaste transferir carga para o outro. O guindaste do meio pode perder a carga, o outro pode pegar tudo, ou seja, é hiperestático. Então, nós que trabalhamos com movimentação de carga pesada, nós estamos sempre tentando verificar a rigidez da peça e tentando, vamos dizer, dar recalques diferenciais para ver quanto de carga pode migrar de um guindaste para o outro. Então, operações em tandem, guindastes múltiplos, evite mais que 2, primeiro. Procure trabalhar sempre com 2 máquinas, certo? Com 2 máquinas é muito mais difícil da carga migrar de uma para outra. Segundo, operações em tandem, pela norma inglesa, você trabalha com 75% da tabela. Então, você vai limitar vamos dizer, a capacidade da máquina.
Nós já fizemos operações em tandem, onde a gente trabalhava 90%. Por quê? Porque nós tínhamos o load cell central, nós tínhamos um sistema de comunicação via telefone, tá certo? Não rádio e nem sinal. Ou seja, toda vez que você vai numa operação multi-guindaste, quanto mais você conseguir ter controle dela, seja por um sistema de comunicação, seja pela leitora central de load cell, você vai dar uma segurança à operação, tá certo? É claro que você tem que trabalhar com pessoas bem experientes aqui para avaliar o risco dessa operação que vocês estão projetando, tá? O espaço físico é limitado, ou seja, façam todos os estudos com a geometria para ver realmente as folgas e principalmente, quando dá uma dinâmica, o problema de uma dinâmica, eu vou contar um caso aqui para vocês. Vamos dizer, nós estávamos lá na P18, em Paranaguá, e a FEM, que era a nossa sócia do canteiro, estava construindo aquelas trípodes enormes, 2 jaquetas para a África, Nigéria, e uma trípode muito grande. E eles já tinham atolado bug na areia lá, porque não havia sido feita a preparação correta, resolveram levar essa trípode de guindaste. Então eles contrataram 2 American Skyhorse, não me falha a memória, era da Superpesa, e nós emprestamos 2 Manitowoc da Odebrecht para eles, para fazer essa operação. Nós estávamos pegando a trípode, eles estavam pegando essa trípode em 4 guindastes, e andando com essa carga. A trípode era muito rígida. E você sabe que você tem 4 pontos numa peça muito rígida, a trípode era uma treliça de 3 tubos, vamos dizer, fazendo uma trípode. Então, é a mesma coisa que você tem uma mesa de 4 pés e que uma perna está um pouco mais curta. O que ela faz? Ela balança. Quando ela está girando, a diagonal do giro que está sustentando, naquele momento, ela não pega 25% do peso, ela pega 50%, ela pega o dobro. Tá certo? Então, eles estavam andando, nós içamos a trípode, estavam andando com essa trípode. Mas um dos guindastes parece que encontrou um buraco no solo de algum morto antigo que não foi bem compactado, alguma coisa aconteceu que esse guindaste começou a recalcar. E, infelizmente, não se soube sair dessa situação corretamente. Porque um guindaste começou a recalcar, a carga deveria ser descida para o solo. Não poderia ser feita outra coisa. E muito controladamente. Né? Se tentou outras alternativas, um guindaste perdeu carga, a carga transferiu toda para o outro. Aqui o outro Skyhorse fez assim, pum, caiu. Aí imediatamente o de cá recebeu de volta a carga, pum. Os 2 guindastes caíram, virou folha de papel, os 2 guindastes da Superpesa e as 2 Manitowoc ficaram ali quietinhas, assim, vamos dizer, a trípode caiu toda do lado de lá. Por quê? Porque transferiu carga. Então, um problema de guindastes trabalhando simultaneamente é sempre um problema de rigidez da peça na direção vertical e como que um guindaste pode ou não transferir carga. No caso da PRA1, a jaqueta, é bem o que você está falando, a T-Quinte lá em Paranaguá, ela içou com diversos guindastes, verticalizou, mas depois ela içou no ar e andou. Então a certificadora, no caso da DNV, pelo que eu entendo, pediu para que fosse estudado o caso de perda de uma máquina, como é que as outras reagem. Então foi estudado perdas de diversas máquinas, porque esse tipo de operação, com a peça em pé muito rígida, é muito fácil migrar. Então ele deve ser evitada de qualquer maneira esse tipo de solução. É isso que eu posso dizer. Quando a carga é rígida, múltiplos guindastes, mais que 2, procure evitar. Ou então tenha uma situação sempre isostática, que a carga é sempre constante. O problema sempre é migrar a carga de um guindaste para o outro. Ou o balanço. Um balanço leva um, leva todos. Certo? Nós já somos quase 15 para as 3. Tem tempo de mais uma pergunta ou não? Está chegando mais. Sim. Você pode deixar que vai ser respondido por e-mail ou na próxima palestra. Está chegando mais perguntas, gente. Quer dizer que tem gente me ouvindo ainda. Vocês estão com paciência. Obrigado, viu? Desculpa. Vou responder mais essa e aí nós vamos deixar para o outro módulo, tá? André Cordeiro, da Petrobras. Sendo o plano de rig tão importante, não seria interessante termos o plano de rig preliminar já durante o projeto como etapa obrigatória? Desta forma,
pode ser feita a verificação dos memoriais de cálculo dos olhares e demais componentes do equipamento que sofrerão tensões com içamento. André, nós costumamos ter, vamos dizer, na Odebrecht, nós temos os planos de rigging feitos durante a fase de proposta e nós temos os planos de rigging básicos, tá certo? Os planos de rigging durante a fase de proposta e básico, vamos dizer, eles têm muito a ver com o posicionamento dos olhares, certo? É claro, você sabe que um olhar ele é feito sob medida para aquela manilha que ele vai se usar. Vocês sabem, pela norma, se vocês conhecem a norma da Petrobras Offshore, que o furo do olhar, ele é praticamente milimetricamente encaixado a manilha o pino da manilha no furo do olhar. E que na outra direção, a espessura do olhar mais as bolachas deve ocupar significativamente a largura da manilha. Nós costumamos usar aí 80% pelo menos da largura interna da manilha com olhar. E, outro dia nós vimos nas normas da REREMA, a única norma que eu vi, a REREMA tem uma redução de capacidade de manilha pela espessura do olhar. Porque quando o olhar é muito fino, para uma manilha muito larga, o pino começa a agir muito ao momento e não mais a cortante, como ele deveria. Então o esmagamento do pino na chapa pode estar bom, mas o pino passa a agir por momento e ele vai começar a abrir trinca. Então, o que é bom, vamos dizer? O plano de rigging para o fabricante não importa exatamente se é o guindaste A, B ou C, mas importa é como vai ser pego. Vai ter um balancinho? Vão ter 3 balancins? Vai ter um balancim e outro sistema em V? Ou seja, o projetista de um skid tem que saber se o skid vai sofrer cargas horizontais, porque as lingadas são inclinadas e vai ter, vamos dizer, vão ter componentes horizontais, ou se vai sofrer só carga vertical. Um módulo, um skid, um equipamento só vai sofrer carga vertical, muitas vezes a interferência é muito grande, então tem que ter vários balancinhos ali em cima para conseguir você pegar essa carga. Então é claro, quanto mais interação houver entre quem vai construir e quem vai projetar o que vai ser fabricado, melhor. E isso nós chamamos de constructability. Quer dizer, na empresa de engenharia de detalhamento, antes de fazer a compra, especificar a compra, já a Constructability já definiu alguns parâmetros. Se não definiu, assim que os desenhos do equipamento chegarem do fornecedor, a equipe de Constructability também tem que acessar esses desenhos e comentá-los. Então, dessa maneira, nós vamos ter já isso que você está falando. É a interação entre quem vai fazer com quem está projetando e vai fabricar. Tá certo? Então, não sei se eu consegui responder as perguntas de vocês. Muito obrigado pela paciência, pelo interesse. Perdoe, eu ia apresentar, na verdade, muito mais slides do que eu apresentei. Então, não sei como é que eu vou fazer para caber tudo nos próximos 3 módulos, mas nós vamos procurar aí fazer o possível. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa tarde para todos.